forte, Deus imortal e de poder. Ó. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Olá. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Lindo demais, maravilhoso, minha gente. Que música e que dia, né? Que dia especial para todos nós católicos. Estamos aqui celebrando a paixão do nosso Senhor nessa sexta-feira santa. E o Padre está aqui hoje nesse programa junto com você, está agora nos assistindo, com convidados especiais, para nós falarmos um pouquinho sobre essa nossa fé, esse dia importante, muito importante, significativo demais para nós, ok? Então, com muita alegria, eu convido você, antes do Padre apresentar aqui os nossos convidados, vem junto com o Padre Marcos, vamos entregar tudo a Ele. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, irmãos e irmãs, mais um programa, bendita hora especial aqui, em pleno feriado, aqui da nossa sexta-feira santa, hein? Muito bem, olha, o Padre está com uns convidados aqui hoje bem especiais. Vamos começar pela minha esquerda e a sua direita aí. Ele que é pároco reitor do Santuário São Judas Tadeu, né? Meu irmão no sacerdócio, com muito carinho, com muita alegria, eu recebo aqui nosso querido Padre Kleber Leandro. Padre, rapaz, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesse dia especial, onde nós louvamos e bendizemos a Deus pela sua entrega de amor, né? Eu já estive aqui em outras ocasiões, mas não com a tua honrosa presença, né? Solenemente, você apresentando e com os convidados maravilhosos. Então, obrigado pelo convite. Que bom estarmos juntos, meditando assim nesse dia especial, esse nosso Deus que por amor se entrega a cada um de nós. É uma alegria. Obrigado, Padre. Estamos juntos sempre. Legal, gente, olha, e aqui também ele, que é muito querido por mim, Padre Marcos, eu já considero ele meu amigo na fé, amigo também no dia a dia. Ele é doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia. Estou falando do doutor Antônio Siqueira. Antônio, estamos juntos sempre. Deus abençoe, obrigado Padre, muito obrigado. Sempre é um prazer. Hoje é um dia especial para nós, para mim, para todos nós, né, cara? Sem dúvida. E você estar aqui para mim é uma alegria, viu? Digo mesmo. Obrigado mesmo de coração. Ela é produtora, radialista, comunicadora de primeira mão. Ela trabalha na Rádio 9 de Julho e companheira do Padre Marcos lá no programa Orando em Família. Eu tenho a honra de trazê-la aqui nesse dia todo especial. Ela, Patrícia Diniz, nossa produtora lá na rádio. Não tem pra ninguém. Patinha? Também, muito bom estar aqui no dia tão lindo da nossa igreja, né? A gente vive isso todos os dias na missa e viver aqui com vocês hoje com essa mesa maravilhosa está sendo bom demais. Que bom, Patinha. Estamos juntos aí nesse dia tão significativo para a nossa fé. É verdade, Padrezinho. Muito bem. E ela, hein, gente? Olha, doutora em psicologia clínica, ela é psicopedagoga e terapeuta. Nossa querida doutora Cristina Esteve, que eu amo demais. Tenho ela também como minha amiga, porque é a esposa dele que está aqui na frente, né? O nosso querido Antônio. E aqui, ó, doutora Cristina Esteves. Cristina, muito obrigada. Você é muito querida. Obrigado por você ter vindo. Obrigada por Viu? tudo. Gente, tá vendo? Falei para vocês que a mesa aqui é especial demais. Muito bem. Vamos aqui já pegar esse momento, esse gosto da nossa fé com esse pensamento aqui, ó. A santidade no mundo de hoje, das distorções ao autêntico chamado de Deus.
Olha, santidade no mundo de hoje, das distorções ao autêntico chamado de Deus. Antônio, a gente sabe que você, apesar de trabalhar com a ciência da religião, você é um homem muito técnico, muito capaz, muito inteligente, você também é um cristão católico. Comenta um pouquinho para nós aí sobre esse tema, a santidade no mundo de hoje. Será que ela está tão diferente da santidade que Cristo sempre pediu e que outros também já passaram? Fala um pouquinho dessas distorções ou então o autêntico chamado de Deus. Obrigado, padre. A santidade, ela não está diferente ou não deveria estar diferente. O que nós temos muitas vezes o descolamento daquilo que seria, o que deveria ser a realidade e a verdade. Se a gente fosse primeiro pensar o que é ser santo, é quando a gente procura Cristo, encontra Cristo e ama Cristo. E no final das contas nós acabamos imitando a Cristo. Então a nossa referência é nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, quando nós encontramos, ou diante dessa procura, porque no final das contas é sempre uma procura que a gente, no exercício da procura é que a santidade acontece. E essa santidade, ela precisa, portanto, de um jeito de acontecer. O que eu quero dizer com isso? No mínimo, nós não deveríamos atrapalhar os planos de Deus. No mínimo isso. Porque o que muitas vezes nós fazemos é dificultar aquilo que Deus quer da vida da gente. Então, nós temos um vir a ser. Nós temos um modelo ideal pensado por Deus desde a nossa concepção. Aliás, desde o pensamento de Deus, quando Ele pensou em nós. Quando nós seguimos esse caminho, nós estamos chegando no máximo possível que nós precisamos ser e que nós podemos ser. Quando nós atrapalhamos esse projeto, e aí é onde entra essa história da distorção ao autêntico chamado de Deus, é quando nós acreditamos que pelo conhecimento da religião nós conseguimos chegar à santidade. Absurdo! Ou quando nós achamos que por nossa força, por nosso ingresso na religião, por estar rezando, por estar isso, por estar aquilo, a gente consegue ser santo. Não, a santidade é um convite de Deus e um processo em que nós temos que simplesmente seguir e ser dóceis a esse chamado. Gostei dessa palavra, dóceis, né? É a gente voltar às origens, aquilo que Deus pensou na gente, né, Padre? Você também pensa assim? Deus nos pensou com os sentimentos igual dele. Sim. Amar como ele amou. Então, essa é a santidade. Acho que na origem nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é santo, né? Nós falávamos um pouquinho dos bastidores de Dom Joaquim Justino Carreira, saudoso bispo, né? Que foi bispo em Guarulhos, aqui em São Paulo. E ele dizia, a santidade é a obra de Deus, aquele jeitinho dele. Santidade é a obra de Deus na nossa vida. É claro que a distorção está quando nós nos fechamos à graça de Deus e à obra de Deus, né? Então, é o plano, atrapalhar o projeto de Deus. Deus tem um projeto a cada um de nós de santidade. Então, quando Dom Joaquim falava, né? A santidade é obra de Deus, é graça de Deus. Então, quanto mais eu me abro à graça de Deus, tenho essa docilidade ao Espírito Santo, eu vou me santificando. Então, é claro que é obra de Deus e resposta humana. Então, essa docilidade que é a resposta daquilo que Deus quer fazer, a obra nova que Deus quer fazer na nossa vida. E essa santidade é belíssimo, né? Porque a gente pode atrapalhar o projeto de Deus se a gente nos fechar à graça. Então, essa obra é fantástica. Deixar Deus ser Deus na nossa história, nós vamos caminhar na santidade, né? Perfeito. Você falou bem interessante essa distorção juntamente com o Antônio. E o saudoso também, Dom Henrique Soares Da ele Costa. falava que por causa do pecado, nós todos viemos com os nossos afetos quebrados. Ele usou esse termo, quebrado. E é onde a gente normalmente põe à frente, é onde começa a ver as distorções dessa santidade que Deus chamou a todos nós. Por que nós temos dificuldade? Porque nós temos um sentimento onde a gente vem com ele. E a gente às vezes é tapeado pelos gostos, pelas vontades que brotam do nosso interior. Sim. E do bispo, eu falar de outro bispo, vamos citar aqui, o nosso bispo de Guarulhos, Dom Edmilson, ele fala do pecado que danifica a obra criada por Deus. Deus criou tudo por amor, perfeita harmonia, e o pecado vem e danifica. Trazendo essa questão da distorção, mais uma vez a danificação da obra criada por Deus em perfeita harmonia. E aí vem de novo, né? Mais um bispo aí, um sucessor dos apóstolos, colaborando conosco aqui na nossa meditação, né? Então essa danificação do projeto criado por Deus, né?
Tá vendo, gente? Então, assim, nós estamos entendendo, então, que não é tão difícil de entender, né? Pelo menos para nós católicos. Existe um caminho, né? E a gente precisa seguir. Mas já o padre vai abrir também depois para as nossas queridas amigas aqui. Muito bem, gente, vamos aqui uma outra notícia. Olha aqui que bacana aqui, ó. Presta atenção. Psicologia e fé. A linha de frente que resgata e salva vidas. Cristina, vamos falar um pouquinho sobre essa psicologia e fé. Por que ela, pelo menos a frase aqui, ela é linha de frente que resgata e salva vidas? As duas têm que ter um casamento perfeito, para poder ser a linha de frente? Essa frase, ela veio muito na época da pandemia, onde, na verdade, tinha essa ligação, e continua tendo, né? Que a psicologia, que trabalha com a questão das emoções, para que você tenha equilíbrio e tudo mais, ela tem que andar junto com a fé. Porque muitas vezes, eu posso vir a perder a fé e eu posso ficar meio que perdida, né, no mundo. A psicologia me ajuda a caminhar, assim, a me encontrar, a me conhecer, e a fé me ajuda a ter um sentido, a ter um propósito na vida, né? Quando a gente diz assim que ela é uma linha de frente, ela resgata a vida, porque, por exemplo, muitos jovens às vezes se perdem, né? No sentido de como encontrar a fé, como se localizar dentro da fé. Então ela resgata para que você consiga ter um lugar no mundo, para que você consiga perceber assim, eu posso ter um sentido na vida, eu posso ter um propósito e eu posso me conhecer o suficiente para que eu consiga não ter as crises de fé, que a gente vai falar depois. Mas é exatamente assim. A psicologia que estuda o comportamento humano e os processos mentais, em uma época ela meio que não se juntava. Não se queria que psicologia, ciência se juntasse com fé. E o que agora a gente percebe é que é muito necessário que você tenha, sempre quando você tem problemas, catástrofes, que você tenha a sua fé muito firme, o seu autoconhecimento muito firme, para que você suporte frustrações, perdas. Eu acho que as respostas que cada pessoa, cada ser humano dá, e aí acho que entra bem a psicologia, é diferente. Por exemplo, a minha resposta em relação a um sofrimento, vamos supor, um luto, uma perda de alguém que faleceu. E você também. Então, eu penso que a psicologia, ela pode nos ajudar muito a entender que a minha resposta pode ser diferente da sua. Talvez essa questão eu vou levar mais tempo, no meu caso, tá? Dentro da minha esfera humana, eu vou ter mais dificuldade ou vou usar caminhos diferentes do seu, onde você talvez consiga dar uma resposta mais rápida de superação. E eu já não. No caso, a psicologia falando, né? E a fé nos te dá aquela esperança, ela te dá aquela base, um norte. Porém, se autoconhecer, como você está falando, é lembrar que cada um de nós nem sempre vamos dar as mesmas respostas. Não. No caso, por exemplo, quando o senhor diz assim, quando eu perco alguém que eu amo muito, eu posso, junto com isso, perder inclusive a fé. Né? Quando você vê lá o caixão da sua mãe descendo, talvez você naquele momento perca a fé. Mas isso não significa que você não tinha fé, mas você questiona. E é importante que você questione. Mas é importante que quando você questiona, a fé ela deveria ser questionada sempre, para que você, inclusive, amadurecesse mais a fé. Perfeito. Então, o que a gente percebe, a finitude, quando eu perco alguém, ela provavelmente é diferente, o que é perder para mim, o que é perder para ela. Não significa, por exemplo, que eu tenho menos fé ou mais fé. É o quanto isso te abala e o quanto aí você vai buscar, né, Cristo como a sua força, né? Às vezes você é um encarregado de uma empresa e alguns têm facilidade de, é necessário eu ter que despedir e você. Sim. Já para mim, eu sei que há uma necessidade de despedir ele, eu já tenho todos os meios comprovados. Mas, para mim, eu tenho mais dificuldade de falar, olha, obrigado, mas agora a gente não precisa mais dos seus trabalhos aqui. Para isso, eu tenho que ter o controle da psicologia, ter um autoconhecimento muito bom e perceber como é que eu vou saber falar para você
coisas não tão satisfatórias, mas necessárias, né? O mundo não é feito só de sims. E a psicologia vai me ajudar a superar frustrações. Perfeito. E se eu conseguir ter esse autoconhecimento e também acreditar e crer que a humanidade, os humanos, nós temos nossas limitações, e aí eu tenho Deus. E quando eu tenho a fé, o que eu acredito? Que eu nunca estarei sozinha, né? E que Deus pode tudo e que essa fé vai me ajudar a ter esperança. Porque quando eu perco a esperança, eu fragilizo a fé. E é aí que eu cometo grandes bobagens. Okay? Maravilhoso, maravilhoso. Tá vendo? É por isso que é um casamento que hoje a igreja está mais do que abençoando, tá certo? Vamos aqui mais uma informação. Olha aqui, gente, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus Cristo. Padre, essa frase, só para o senhor desenvolver com a gente, diz que o Pai, Deus Pai, enviou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus também, para nos deixar como um modelo de humildade. Humildade essa que falta para a humanidade. Talvez isso seja aquela coisa distorcida que nós, nos nossos sentimentos, afetos, nós viemos com isso. E Jesus, quando ele diz, eu não vim fazer minha vontade, apesar que a dele não era distorcida, mas ele veio nos ensinar. O Pai enviou o seu Filho amado para nos dar ele como modelo de humildade. É por aí o raciocínio, né? Que está falando, o Pai, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, em Cristo, acredite e não pereça. Seria dentro desse caminho, Padre? Eu vejo que nessa linha mesmo de entrega, né? Acho que nós estamos hoje celebrando essa entrega ao extremo e à loucura da cruz. E o Pai, né, que nos amou, né, que nos criou, e nós falamos em teologia, aquilo que não é assumido não é redimido, então ele assume a natureza humana em tudo, exceto no pecado, onde não tem a distorção, mas aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. E na cruz, ele então redime os nossos pecados, as nossas fragilidades humanas, e com o seu sangue precioso derramado na cruz, então ele lava, né? Ele leva à plenitude humana aquilo que nós perdemos no primeiro Adão. Então, essa expressão bonita, que olhar para a árvore do paraíso e olhar para a árvore do madeiro da cruz, né? Hoje é um dia de olharmos para a árvore da cruz, a árvore da vida. Então, temos lá no paraíso a desobediência de um homem, Adão. Então, em Adão todos morrem, todos pecam. E olhamos para Jesus hoje, que é obediente até o Pai. Nessa obediência não há distorção, porque ele obedece, né? E essa obediência é a vontade do Pai, né? Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, porém faça a tua vontade e não a minha. Então, esse amor do Pai pela humanidade, ao ponto de entregar, não poupou o seu próprio Filho, mas entregou a nós, né? E essa entrega se renova a cada Eucaristia. A Paty falava assim, a gente celebra isso todos os dias no sacrifício eucarístico da cruz, no altar, né? Renovado, atualizado, torna-se perpétuo. E hoje, de uma maneira solene, a igreja celebra essa paixão. Então é justamente isso, esse amor, né? À loucura da cruz, ao extremo da cruz. Então hoje nós celebramos um amor de uma entrega total. O Pai que entrega o Filho para que nele nós possamos ser os... Então nós vamos, amanhã, no Sábado Santo, nós vamos renovar justamente a nossa filiação divina, renovando as nossas promessas batismais, a qual nós renunciamos às obras do pecado e assumimos a nossa filiação divina. Então, essa entrega de amor, e crer nele é justamente crer no seu projeto, crer naquilo que ele nos ensinou. Então, aí, claro, essa humildade, essa entrega... ainda ontem celebrávamos Jesus lavando os pés, né, nesse serviço de amor. Aquilo que ele fez ontem na quinta-feira, ele realiza hoje no ato da cruz, de uma entrega salvífica para nós, né? Pô, que legal, Padre, é isso mesmo. E você sabe que, você estava falando isso aí, eu estava lembrando, né? Que o nosso Senhor, quando o Pai envia o seu Filho como modelo para nós de humildade, a paixão, que é o que nós estamos hoje celebrando, ela acontece... O começo da paixão no momento que nosso Senhor, ele se encarna no ventre da Virgem Maria. É um Aquenos, né? De Deus esvaziado. E ali começa todo o esvaziamento dele como pessoa humana, o querer dele humano. E isso entra no ápice na cruz, como você muito bem colocou. E eu acho que o nosso caminho, acho que é isso também, né, Padre? É o convite que nosso Senhor nos dá,
é porque eu tenho a minha vontade, e por mais que eu acho ela bacana, legal, acho muito gostoso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu sonho, mas é um convite que fala assim, você quer ter os meus sentimentos, em outras palavras, quer. Então começa a também fazer o seu esvaziamento. Se ele sendo Deus se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de escravo, então de humilde, a humildade, né? Nós cantamos várias vezes hoje, né? Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que se entregou num gesto de humildade. Então isso é lindo para nós, mas que exige de nós também, no concreto do dia a dia, nas nossas ações, viver essa humildade, essa entrega também para a vontade do Pai, né? Para seguir e fazer a vontade do Pai, né? Gente, que legal, tá vendo? Que bacana. Hoje um programaço, né? Só com reflexões assim bem bacanas, esclarecedoras da nossa fé nesse dia tão importante para nós, tá bom? Olha aqui, ó, mais uma informação aqui. O chamado à conversão acontece todos os dias. Todos os dias, Paty? Todos os dias, tem que ser todos os dias. Sabe que a gente... Eu já ouvi frases assim, não sei os nossos colegas aqui. No dia que eu me converti, talvez você tem que entender o que a pessoa está querendo falar, mas quando eu me converti, aconteceu isso. Só que aqui nós estamos vendo uma frase, Patinha, que o chamado à conversão acontece todos os dias até o fim da vida, se preciso for. Isso. É que o pessoal não avisa que quando a gente se converte, que tem isso aí junto, que a conversão são todos os dias. Porque não adianta, o Toninho falou um pouco disso, não adianta ser uma coisa só de eu dizer. A questão é viver aquilo que eu estou convertido. Não adianta eu simplesmente viver como um dia de hoje e chegar, depois de viver uma quaresma, me penitenciando. A gente conversava isso no Orando em Família na Rádio Royal 9 de Julho. A gente se penitencia, por exemplo, do doce. Chega no domingo de Páscoa, é o dia que eu não vou nem comer salgado, eu só vou comer o doce. Então, aí é que tá. O que eu vou levar dessa quaresma? O que eu levo desse dia da Sexta-feira Santa para minha vida? Então, essa conversão deve ser diária, porque a gente está sempre em movimento, a gente está sempre em construção. Né? A Cris falava da gente se conhecer. Eu não me conheço de um dia para o outro. Eu vou crescendo, eu vou passando os anos, eu vou me tornando diferente. Meu corpo muda, minha cabeça muda, a vivência muda, os cabelos brancos aparecem. Então, é diário também eu me conhecer. Então, por que eu não vou levar isso para minha fé? E tem que ser levado para a nossa fé. Porque o nosso Senhor falou, orai e vigiai. Esse vigiai, a gente tem que vigiar cada dia do nosso dia, porque você não sabe o que te espera, você de repente pode ter uma reação diferente do que aquela que você teve no dia anterior, que aparentemente foi mais fácil, agora você está dentro do outro dia, sua psicologia está diferente, aquela pessoa também é diferente, o sistema é diferente. Então essa coisa do dia a dia eu preciso tomar sempre decisões dessa conversão que eu estou fazendo, né? Eu estou saindo de mim, que foi o que nós falamos, da minha vontade, e não é fácil, acho que nossa maior luta é essa. Que é aquela luta que o Antigo Testamento colocou de Jacó com Deus. Eu falo, mas que luta é essa? É a minha vontade com o convite que Cristo coloca como uma vida nova. Essa conversão é exatamente isso. Todos os dias. E a gente vai, por exemplo, hoje na Sexta-feira Santa, o que a gente vive durante a liturgia aí do Tríduo Pascal até a Páscoa. São passagens bíblicas que a gente todo ano celebra juntos. Mas se a gente pensar, como eu meditei o ano passado, será que vai ser a forma com que eu vou ver a palavra de novo? A palavra se renova, o Espírito renova todas as coisas todos os dias. E a nossa liturgia também vai se renovando sempre. O Espírito vai renovando o meu entendimento da palavra de Deus. E por que não isso? Por isso que a conversão é diária. Porque eu vou me renovando todos os dias. O Espírito vai me mostrando o que eu preciso melhorar todos os dias, onde eu devo estar todos os dias. Então, precisa colocar isso, acho que na cabeça das pessoas. Converteu? Pode saber que até o fim da vida, essa conversão. Legal, bacana mesmo. Gente, que legal, hein? Tá vendo? Olha só, papo alto nível aqui hoje, hein? Que legal. E a sexta-feira merece mesmo. Vamos aqui a mais uma outra informação? Tô bom, Patinha. Olha aí, ó. O estreito vínculo entre fé e confiança. Aqui, ó, tem que ter um estreito vínculo aqui, né? Fé e confiança. É isso mesmo? Pois é. Eu vou dizer uma coisa, padre. Primeira questão. A fé. O diabo acredita em Deus. Sim.
Então, quer dizer, o que... Acreditem, sabe até capítulos e versículos da palavra. Percebe? Então, quer dizer, dizer que uma pessoa tem fé, nós estamos limitando esse contexto todo que o cristão, ele precisaria se colocar. Então, nós precisamos entender que, primeiro, fé é isso. Agora, a confiança é quando eu pego a fé e coloco ela em movimento. No movimento positivo de encontro com a minha espiritualidade que está ligada efetivamente a Deus. Então é quando eu vou para o caminho daquilo que eu fui chamado. Então, se eu fui chamado à conversão e eu encontrei esse espaço para o caminhar, só a fé não é suficiente. Deus, ele não é mercador. Então eu não preciso ficar e não posso ficar naquela coisa de dou 10 Ave Maria, você me dá, sei lá o quê, um carro novo. Negociar com Deus. Isso eu não posso fazer. Então a fé, ela é simplista nesse sentido. Perfeito. Da mesma forma, Deus não é mágico. Então ele vem com uma varinha de condão e muda tudo aquilo que eu queria. Então ele não é mágico, não é mercador, ele não é nada disso. Então, aonde está essa relação? A relação, ela acontece no instante da vida em que eu consigo compreender que fé, portanto, tem um símbolo, tem um jeito, tem uma forma de acontecer, mas ela não é suficiente. Ou eu coloco ela em ação, ou eu coloco ela no caminho, ou então eu simplesmente fico com aquela coisa medíocre, daquele cristão medíocre que precisa entender que ele tem. Perfeito, eu uma gostei ação. muito da sua introdução que você fez, essa reflexão que você fez, que nos lembrou que a gente falou esses dias atrás. Na rádio. Que qual é aquele órgão que já pelo Vaticano? O Anuário Católico, o Anuário do Vaticano. O anuário... Ele anunciou esses dias atrás, acho que vocês devem ter falado, que houve um aumento dos batizados no mundo inteiro no catolicismo. Ok? Principalmente em alguns continentes como da África, da Ásia, não necessariamente no Brasil. E a reflexão ficou isso aí. Então, aí eu estava conversando lá na rádio, lembra, Paty, que nós falávamos lá? Que é legal você ter uma estatística dessa, sabe, padre? Sim. Olha, que legal você saber, olha, o catolicismo dos batizados aumentou. Ok, bacana. Para nós é legal ouvir. Mas isso não tem um peso, porque eu ainda tenho mais 2 estágios para frente, que é um pouco que você falou, Antônio. Uma coisa é eu ser batizado. Eu fui, eu aceito, eu acredito em Jesus. Eu quero seguir Ele. O segundo estágio é você se introduzir naquilo que Nosso Senhor deixou. Tá? Então eu começo a me envolver com as questões, com a igreja, com o catolicismo, com os sacramentos, com a palavra, o depósito da fé. E começo a participar daquilo. Aí vem o terceiro. A gente até brincou lá, né? Que a gente falou do tutano. Tem que ter tutano. Tem que ter tutano. O que é? Tem que ter tutano. É quando você atinge o terceiro estágio, que é a intimidade com Cristo, que é a questão da santidade. Porque muitas vezes a gente fica só no segundo estágio. Eu vou na missa, eu rezo o terço, eu me confesso de vez em quando, mas eu estou vendo uma estatística comprovada no seu santuário, lá em Guarulhos, na matriz Nossa Senhora da Lapa, ou na igreja onde vocês trabalham, que eu estou vendo os jovens tendo uma postura que eu não via antes. Eles estão tendo uma vida de apaixonamento por Jesus. Eles estão tendo, quando namoram um namoro santo em Cristo. Eles estão rezando mais. Então, isso aí é o tutano. Estou vendo um casal, olha, aquelas conversas de igreja diminuíram, cara. A gente está vendo eles tendo um comportamento, chega antes da missa, vai na capela, a gente vê eles compenetrados. Então, aqui é outro estágio. Isso que você está falando, Antônio. Entendeu? Então, não basta a estatística de que aumentou. Batizados, né? O cardeal... O Odilo falou isso, cardeal. O cardeal falava. E o próprio Cláudio Gomes também falava, a igreja, de fato, não evangeliza aqueles que ela batiza. A expressão dele é uma expressão forte, que pode levar ao risco de aqueles que foram batizados não forem evangelizados. Porque para chegar nesse estágio do terceiro passo, né, ser tutano, como o senhor está falando aí, ele tem que ter sido evangelizado. Ele foi batizado para contar na estatística dos números. Mas será que, de fato, chegou nesse estágio que o senhor apresentou, passou na segunda fase, chegou na terceira fase, um amadurecimento na fé, né? Então, acho que talvez
o batismo em si, só o crescimento das estatísticas não resolve, porque a gente tem muitos católicos de IBGE, como a gente fala. No próprio Brasil tem muitos, né? Então, e aí não tem essa firmeza, esse amadurecimento da fé, pode correr o risco. Agora, o que o senhor falou é interessante, nós temos, graças a Deus, nas nossas comunidades, pessoas que já estão amadurecidas na fé, jovens engajados, casais que têm um compromisso, né, um engajamento pastoral, e aí, claro, esses assim já evoluíram um pouco mais nesse chamado à santidade, sabe que a santidade não é simplesmente algo mágico, estanque, mas é um esforço diário, uma luta, a obra de Deus na nossa vida, né, tendo essa fé como um dom de Deus. Isso é importante também, quando o senhor traz a fé e a confiança, a fé é como nós expressamos quando a gente faz a passagem, o rito do catecumenato dos adultos. O que vocês pedem a Deus? Pedem a fé, e a fé é um dom de Deus. Então, essa abertura ao dom, né, para aumentar a confiança, porque se a gente também se fecha, Paulo vai dizer que basta a tua graça. Então, nesse sentido, para que a gente chegue nesse estágio do tutano, ser um cristão forte, fortalecido na fé, a gente precisa abrir a graça de Deus. A fé é um dom, né? Se a gente se fecha a graça de Deus, Deus não abre, não, né? Só nem a complemento, mas Sim. só uma observação. É assim, eu vejo essa questão de que é dom de Deus, mas é tarefa, né? Sim. Então é dom e tarefa. E eu preciso, de uma certa forma, alargar o meu recipiente de graça, né? Sim. Porque se eu tampar o recipiente de graça, eu não recebo aquilo que vem. Como resposta, né? Isso. Talvez essa tarefa é a resposta da graça. Se você simplesmente, a fé é um dom, mas e como eu correspondo a essa graça? Com a confiança em Deus, vivendo, né, na prática cotidiana das nossas pastorais, no nosso dia a dia. Porque, claro, a graça é transbordante e inesgotável. Deus derrama com largueza sobre nós. Mas se eu me fecho a graça, eu fecho a fé e aí Coloca a fé em prática. Aí que o senhor colocar a fé em ação, o que o senhor falou, é colocar a fé em ação, em prática. É como exercício. Exercício físico. Eu só tenho o resultado do exercício físico se eu fazê-lo, né, sempre, né? As renúncias pessoais. Exatamente. Sem renúncia de você, Sim. nada. Sem tutano. Muito bem, sem tutano. Vamos aqui mais uma outra informação. E olha só essa aqui, ó. Crise de fé ou a fé em crise? Ô Cristina, você pode, essa dúvida misteriosa, crise de fé ou fé em crise? Olha, peguei até uma frase. Posso, antes de você falar? Eu entro em crise quase todos os dias. Eu também. Você também? Eu queria deixar aí, só para dar aquele apetite, tá? Olha lá. Olha, vou até ler uma frase do Papa Francisco, né? Que ele afirmou que uma fé que não nos põe em crise é uma fé em crise. Okay. Na verdade, a crise nós temos sempre, porque é fácil ter a fé, né? Quando, na verdade, está tudo muito bem, está tudo ótimo, a sua vida vai muito bem, obrigada. Mas agora, quando você perde um trabalho, quando você perde alguém, quando você tem inúmeras frustrações, aí vem as crises de fé. Deus não vai me ajudar agora? Né? Eu imagino as crises, a crise que Jesus deve ter tido, a angústia, as pessoas, né, que assistiram tudo aquilo. Então, a crise, ela também é uma oportunidade para nós reforçarmos a nossa fé. A crise, ela nos ajuda a crescer. Quando um adolescente tem uma crise de fé, ele precisa procurar alguém na igreja que tenha uma fé madura para que o oriente bem. E para que a crise dele passe, por exemplo, ele precisa de alguém que o escute de verdade, ele precisa ser acolhido na igreja, ele precisa poder falar tudo com clareza que ele sente, sem ser criticado. Então, quando a gente vê essa frase, essa crise de fé ou a fé em crise, eu acho que nós devemos ver como o Papa fala, né? Você tem que questionar. Quando você questiona, a sua fé melhora, ela fica mais madura. E crise todos nós temos. Quem fala que não tem é porque está com a vida muito bem, obrigada, né? E não acontece nada de ruim. Muito interessante. E você vê a sua fé bem fortalecida quando também a crise é muito brava e você pensa assim, né? Eu não estou sozinho, por mais sozinho que você esteja, Deus está sempre comigo. E aí você fortalece a fé. E ainda tem um ponto que é maravilhoso que você está colocando, Cristina. E ainda tem um ponto que ainda, até nisso você vai começar a perceber se a gente realmente está tendo aquele parâmetro de não só ter fé, você já está sendo introduzido. Aí você começa a passar por um período de uma grande crise. Até a sua oração com Deus, ela é diferente. Por exemplo,
Muito. Você pode fazer uma pergunta para Deus, mas você faz uma pergunta como alguém que já está introduzido, que já tem piedade. Senhor, onde estás nessa hora? É diferente. A diferença de você falar, Senhor, onde o Senhor está? Por exemplo, tivemos a pandemia, matou tanta gente, pessoas próximas a gente morreram, a gente, né? É natural você perguntar, Senhor, onde o Senhor está? Senhor, eu te reconheço. Onde o Senhor está? Eu não estou entendendo. Outra coisa é, cadê Deus? Né? Cadê a existência de um Deus misericordioso? É diferente essa pergunta. Muito. Porque é o intangível, né? São os dois entram em crise. Mas eu posso entrar em crise ainda ladeado da minha fé. Sim. Senhor, onde estás? Eu creio, mas eu não entendo. Ok. Que é esse crescimento, que não é no nosso tempo, que não é do nosso jeito. Agora, o cara que pensa que Deus veio, que nem, não sei quem foi comentou aqui, veio assim para mudar, de repente. Mágico, né? Hã? O mágico, né? Com a varinha, Foi você Antônio. Antônio. É. Não. Veio, Senhor, que nem aquele o ladrão da cruz, o outro lá. Se tu és filho de Deus, desça e arranca isso aqui de mim também. Deu para entender? Então, é a crise do desespero de quem pode ser batizado, que é aquela conversa nossa lá. Mas Jesus fala... Não está introduzido ainda. Jesus fala hoje também na liturgia, ele fala, por que me abandonastes na cruz? Ele fala também. E é um clamor de quem ama, de quem acredita, mas... Pai, Pai, cheio de confiança. Que seja feita a vossa vontade, não a minha. E nesse momento eu tenho que imediatamente ele já se jogou de novo na obediência. Existe a dor, Gostaria que não acontecesse. É porque ele tem vontade própria. Jesus, quando ele fala, pai, eu não vim fazer a minha, é porque ele já tem vontade própria. Você não tem vontade própria, padre? Eu também tenho. E você negar a sua? Dói, cara. É onde você entra em crise. E a crise também diante da cruz, né? Porque quando nós passamos por momentos de cruzes, eu sempre costumo dizer que a resposta... Nós temos teologia, né? Nós somos quase contemporâneos de faculdade. E o professor diz, a resposta diante da cruz é olhar para a cruz. Onde está Deus diante da cruz de seu filho? Hoje nós meditamos, podemos olhar a cruz e encontrar lá um fracassado, um chagado, um golpeado. Então, para aqueles que estão em crise de fé e para aqueles que estão com a fé em crise. O senhor trouxe bem claro a diferença de estar em crise de fé e com a fé em crise. O Papa trouxe, né? Então, se não viveu esse processo, então olhar para os nossos momentos de sofrimento só vai ter sentido associando a cruz de nosso Senhor. Todos os momentos de dor, todo momento de tribulação. Então, onde estava Deus? Né? Igual o senhor falou, cadê o teu Deus? Ué, você está desempregado? Você não é dizimista? Você não ajuda a igreja? Você não trabalha todo dia? Você não ajuda a rei de vida? Não faz... E cadê o seu Deus agora? Onde está o seu Deus? Agora você está aí passando por tribulação financeira, passando dificuldade no matrimônio. Cadê o teu Deus? Então, a crise vem aí nesse momento. Aí, aqueles que têm fé e têm esperança, associam esse momento de sofrimento ao sofrimento do nosso Senhor. Aí é redentor o sofrimento. Porque é desesperador você passar por uma crise de fé sem justamente... ter onde você agarrar, onde você colocar o fundamento da sua fé. E aí hoje nós olhamos para a cruz de Jesus e lá nós encontramos toda a resposta para a dor humana. Porque o próprio Deus, né, ele não abandonou o seu filho. A cruz não tem a última palavra, a dor não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra. Daqui a pouco vamos celebrar a ressurreição. Então, diante dessa crise e diante dessas dificuldades que passamos, nós vamos ter a resposta na cruz de Jesus. Como o senhor falou agora mesmo. Ele, como vontade, como homem, tinha vontade, 100% homem, 100% Deus, tinha a sua vontade, mas não fez a sua vontade, fez a vontade do Pai, que é uma entrega. E não é algo simplesmente ruim, né? Não se diz, Deus então Jesus castigou, né? Não é um castigo, mas é uma entrega de amor. É diferente quando o próprio Cristo se entrega. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Então isso é muito mais lindo, porque é uma entrega de amor, né? Uma oblação. É perfeito, padre. E a gente chama isso de silêncio do Pai, né? O Pai silenciou. A crise é quando Deus silencia. Falou, Senhor, onde o Senhor está? É o que Jesus falou na alta da cruz. Ele silenciou para falar depois com a ressurreição. A ressurreição é a resposta de todas as falas. Senhor, silêncio amoroso, né? Silêncio amoroso. O silêncio que responde com a ressurreição. Porque o silêncio grita, nós deveríamos saber ouvir. Nós muitas vezes não sabemos escutar.
Então a gente esperneia. Gente, espetacular, mas temos mais uma notícia aqui, porque está pegando fogo. O programa está bom demais. Olha aqui, ó. A nossa dor também é a dor de Cristo. Patinha, você pode introduzir um pouco esse raciocínio? O padre Kleber acabou de falar. É a gente, né? É a gente poder olhar as nossas dores e colocar ali também. E eu achei bonito também que você falou agora, padrezinho, em relação ao silêncio. E Deus silencia. Ele silencia ali na cruz, né? Naquele momento. E na nossa vida, ele silencia. E na nossa vida, ele também silencia. Tem uma série muito boa, que tem muita gente assistindo, chama The Chosen. E tem um rapaz, o ator que faz Judas. E aí ele, numa entrevista, falou assim, o que você diria para Judas vendo, né, vivendo esse momento da crucificação, nesse momento, né, que ele se arrepende, que ele fica desesperado pelo que fez. E aí o ator fala assim, eu gostaria que Judas esperasse só mais 3 dias, que ele tivesse esperança só mais 3 dias. Então, olha que profundo isso. A gente não espera, às vezes Deus quer só que a gente espere 3 dias. E nesses 3 dias parece que a nossa dor é dilacerante, aí a gente desiste, a gente se desespera, a gente entra no momento de desistir da nossa fé, largo igreja, largo tudo, Deus não existe mais. Então, sofrer as demoras de Deus, como provavelmente Jesus também sofreu aquilo ali. Ele estava se entregando, ele sabia que Deus estava com ele. Então, às vezes é difícil a gente se colocar dessa forma, né? Comparando a nossa dor com a dor de Cristo, principalmente quando a gente vê tudo o que aconteceu. Mas é importante que a gente entenda, para que a gente tenha esperança dentro desse silêncio de Deus que Ele faz sim na nossa vida. E muito. Perfeito, que legal, gente. Olha só, hein? Que coisa, hein, Antônio? Pois é, eu fico refletindo em uma coisa, que é a palavra, 2 coisas, na verdade. Empatia e esperança. Quando a gente ouve um pouco disso, quer dizer, que Deus, Jesus, ele sofre a mesma dor, isso é o que a gente pode chamar de empatia de verdade, né? Porque ele de fato sente a nossa dor. Nós, no máximo, acompanhamos o indivíduo com dor durante o processo. Mas saber disso, isso nos dá conforto. Agora, quando eu ouço a palavra esperança, só para tirar um pouco desse peso, ou a ideia de que eu só fico lá parado, esperando que as coisas aconteçam. Não. É no silêncio, diante da oração, diante de uma fé que tem confiança, é que eu posso, de fato, ter esperança. Porque não é simplesmente aguardar, é esperança no sentido de verbo. Esperançar, né? De estar, de existir. Oh, perfeito, cara. Esse silêncio, quando a gente fala também, a gente observa que o silêncio, muitas vezes, ele nos machuca. Então, você não sabe esperar, suportar a dor, né? Se você souber esperar, você vai entender o silêncio. Eu lembrei, quando eu era criança, a minha nona, na sexta-feira, né, santa, ela falava que a gente deveria ficar quieto, muito quieto, até às 15 horas. Certo. Eu demorei muito para entender o porquê que precisava daquele silêncio. E também do segundo dia, né? Exatamente. Término da celebração da paixão, que a gente está celebrando, até amanhã à noite, um silêncio. Exatamente. No mundo barulhento, agitado. Parece o silêncio, né, do sepulcro, né? Até... E no mundo agitado e barulhento que a gente entender vive. também, né, o que acontece, né, com a dor. Sim. Maravilha. Vamos ver aqui uma outra informação. Maravilha, hein, gente? Outra informação. Olha aqui, ó. Meu Deus, por que me abandonastes? Olha, é aquela parte que a gente estava falando aí, né, padre? Perfeito, é o salmo que Jesus... É a oração do salmo na cruz, né? O próprio Ele Cristo recita o salmo, recita né? o próprio salmo na cruz. Como nosso Senhor era um homem orante, né? Então, saber orar também no momento de cruz e dor. Essa expressão aí é quando nós estamos, né, no abandono na mão do Pai, né? Acho que é interessante aquilo que o senhor falava há pouco. Não é simplesmente um grito sem esperança, mas um grito de esperança. Meu Deus, meu Pai, em tuas mãos eu entrego. Tanto que ele entrega nas mãos, a vida nas mãos do Pai. Então, é uma oração de profundo, claro, não nega a dor, né? A gente não pode negar a dor, o sofrimento, as tribulações que passamos, mas é aquele que, vivendo o momento de dor, passa pela tribulação, mas sabe, né, a confiança, sabe em quem colocou a esperança, sei em quem, como Paulo vai dizendo, sei em quem acreditei, quem coloquei a confiança. E obviamente, Jesus estava nas mãos do Pai, nessa humildade, nessa obediência, nessa nesse esvaziamento, confiando no silêncio do Pai, né? Então, não é um grito sem esperança.
É um grito confiante. Meu Deus, por que me abandonaste? Quem olha a princípio essa expressão diz, mas será que Deus abandonou seu filho? Mais uma vez vem o silêncio amoroso de Deus, porque a última palavra, mais uma vez, não é da cruz. A última palavra não é da morte, a última palavra é da vida. Esperar os 3 dias, né? Esperar, ter essa paciência para esperar os 3 dias, porque vai romper o sepulcro vazio e a vida vence a morte, né? E a morte, onde está a morte não tem mais poder sobre nós. Então Cristo venceu a morte passando pela morte. Então dá esse sentido novo. Acho que na psicologia, trabalhando isso com fé e psicologia, isso traz muito, porque a gente tem que celebrar todos os dias a separação física e momentânea dos entes queridos nossos, e se a gente não viver isso à luz da fé, nós desestrutura, né? Então acho que é importante essa confiança no nosso Deus, né? Que maravilha. Acabou. Puxa vida, meu. Estava indo tão bem. Pena. E a nossa... Mas que bom que nós estamos aqui celebrando essa sexta-feira, esse dia que para nós ele tem um significado muito grande. É um pouco de tudo isso aqui que nós falamos hoje. Então nós desejamos também a você que você complete bem esse primeiro dia, né? Hoje ainda é o primeiro dia, daqui a pouquinho começa o segundo dia do Grande Tríduo, e que você tenha uma Páscoa nesses 3 dias. Aguente firme esses 3 dias. Só mais 3 dias. Só mais 3 dias para a gente glorificar com a vida o nosso Deus na ressurreição. Deus abençoe você. Feliz Páscoa. Obrigado, Antônio. Tá? Uma Santa Páscoa para você, Padre. Tamo junto, obrigado. Irmão. Eu que agradeço. Obrigado. Santa Páscoa para você. Latinha, Santa Páscoa para você também. Padre, para todo mundo. Sua paróquia, Cristina. Obrigada. Tamo junto sempre, tá? Cuida bem do Antônio, que eu gosto demais. Gente, que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Santa Páscoa.